lá, agora a gente vai conhecer a história do Roberto Schmidt. Ele é CEO e fundador da Insert Seguros. Ao longo da história dele, depois de erros e acertos, ele se especializou no seguro de transporte. E agora a gente vai conhecer como isso aconteceu. Roberto, seja bem-vindo à conferência Seguros na Prática. Obrigado você aí pelo convite, é um prazer falar com vocês. Espero que o pessoal goste aí do nosso bate-papo. Legal. A ideia, Roberto, hoje é a gente apresentar um pouquinho, a gente tem alguns formatos aqui, um deles são os cases, né? Então a ideia é conhecer um pouquinho Tá. da tua história, da história da Insert. E eu queria começar pedindo que você contasse um pouquinho do retrato, que é hoje a Insert Seguros. Tá, legal. A Inset é uma corretora especializada em seguro de transportes, né? Hoje nós temos 36 funcionários aí no nosso time, todos trabalhando exclusivamente com seguro de transporte, o que é bem diferente no segmento dos corretores, né? Porque normalmente os colegas vendem outros produtos, comercializam outras linhas de negócio. E há um tempo atrás a gente pensou nesse foco. E aí hoje a gente atende em média 600 clientes transportadores espalhados pelo Brasil. Nós temos diversas operações, medicamentos, eletrônicos. Nós temos uma central de gerenciamento de risco também que ajuda muito na obtenção de bons resultados, né? Porque a gente sabe que o desafio no Brasil é muito grande nessa questão de roubo de carga. E eu acho que a gente tem uma pegada muito inovadora no sentido de como tratar os clientes, de abordagem, de atendimento, né? Então, assim, de uma forma resumida, eu acho que hoje seria a Insert. A gente tem 16 anos de fundação também, que é um ponto importante. Provavelmente somos uma das 10 maiores corretoras de seguros nesse segmento. E uma curiosidade, Anderson, eu abri a corretora do nada, porque normalmente a gente tem uma sucessão entre o pai e o filho e tal, e aí eu criei um negócio, né? Então acho que isso é uma curiosidade importante aí para o público. Legal. Vamos voltar lá no início. Eu sempre tenho curiosidade de entender por que um corretor de seguros escolhe nichar para um determinado segmento, por um determinado produto. Você já começou sabendo que queria se especializar em seguro de transporte ou erros e acertos ali te fizeram fazer essa escolha? Eu comecei na minha vida profissional no seguro, trabalhando com outros ramos, né? Fiz seguro de automóvel, seguro saúde. Eu trabalhei no grande banco aqui no Brasil que vendia outras linhas de negócio. E aí, quando eu pensei em abrir o meu negócio, empreender, eu falei, cara, como que eu vou me diferenciar perto de tantos corretores que tem? E aí eu comecei pensando no transporte, que era que eu tinha afinidade, gostava, no início da corretora, até que a gente começou a vender outros ramos, frota, mas aí eu comecei a perceber que o transporte, além de demandar mais tempo, demandava uma especialização. E aí eu falei, pô, aí tá um nicho. Se eu for um especialista, uma autoridade nesse segmento, vai gerar mais negócios. E aí refiz o meu plano de negócio e comecei a trabalhar exclusivamente com seguro de transporte. E no começo, Anderson, era engraçado que eu falava com meus colegas corretores, como que você só trabalha com o ramo, você não faz o seguro de vida dos clientes, o seguro de automóvel, a frota aqui no transportador é muito comum, né? O seguro de vida é obrigatório por uma questão de sindicato. E eu sempre bati nessa tecla. No início era até um motivo de brincadeira deles, de chacota, e hoje eles perceberam que foi uma estratégia que deu certo. É difícil, porque a gente precisa enraizar isso a todo momento, né? Todo colaborador que a gente contrata, ele, poxa, e se a gente vendesse isso? E se a gente fizesse tal coisa? Então, com o tempo, a gente vai colocando a nossa cultura e focando sempre no transporte, né? Eu entendo que foi uma decisão acertada. Hoje a gente tem números muito sólidos, né? Tanto de crescimento quanto de rentabilidade. Mas no começo foi difícil o convencimento, assim, das outras partes, né? Tanto das seguradoras quanto dos outros colegas corretores. É nítida, Roberto, a diferença quando a gente conversa com um corretor de seguros que atua em diversos ramos ou de forma mais genérica, não tratando aqui de forma pejorativa nessa palavra, mas sem se especializar em determinado segmento de público-alvo ou produto. Mas é nítida a diferença assim, da operação, do quanto ele conhece daquele mercado. Quando eu converso contigo, a gente percebe de cara ali o quanto de conhecimento você conseguiu absorver ao longo desses anos do mercado de logística, do mercado de transporte, e eu imagino que isso possa ter te levado a conquistar essa carteira, né, construir essa carteira de clientes ao longo desses anos. Você falou que a Insert está entre as 10 maiores corretoras, né, nesse segmento no Brasil. Então, conta um pouquinho o que te fez diferenciar e, vamos dizer assim, construir essa carteira e conseguir ganhar por exemplo, com clientes de grandes corretoras, ganhar concorrência, né?
quando a gente se refere a grandes Sim. corretoras que não só estão presentes, né, no segmento empresarial, mas que são multinacionais, que têm produção relevante, de um modo geral, com alguns clientes que são relevantes no transporte, mas quais são esses diferenciais que te levaram a esse crescimento? Ó, o primeiro, a própria especialização, focar só no segmento nos ajuda muito, porque a gente ouve muitos clientes e começa a trazer soluções para as dores que ele tem, então isso ajuda bastante. Eu acho que o fato de trabalhar só com um tipo de seguro me faz toda vez que eu estou no cliente prestar atenção só em um segmento, então isso é uma coisa legal que a gente acaba fazendo. E aí, como a gente foi se diferenciando, né? Eu tive a oportunidade de viajar para vários países para conhecer os mercados internacionais e saber o que eles fazem de diferente lá e trazer esses produtos para o Brasil, né? Isso foi uma decisão muito acertada, né? Hoje a gente tem 21 coberturas exclusivas que a Insert desenvolveu ao longo dos anos e eu consigo atender os clientes com soluções que os outros colegas não fazem. Isso me ajuda a conquistar grandes contas, inclusive dos corretores multinacionais, porque apesar de eles trabalharem muito bem, serem empresas sólidas, totalmente confiáveis, mas eles acabam se generalizando pelo tamanho do negócio, né? Às vezes o grande cliente é atendido por um comercial de várias linhas, então ele conhece um pouquinho de tudo, mas não conhece profundamente o transporte. E aí, quando a gente entra nessas contas grandes, com essa especialização, com esse time, de negócio diferenciado, acaba trazendo para a gente uma oportunidade de negócio. Então, isso se demonstrou assertivo. É um desafio a gente conseguir manter a excelência no atendimento e a rapidez conforme a gente vai crescendo, né? Então, eu acho que o principal motivo seria isso. Eu consigo ser, além de especialista, ter soluções diferenciadas do mercado. E aí, muitas vezes, é uma coisa interessante também, que a gente não concorre com o mesmo produto, né? A gente fechou recentemente aí o seguro de um grande magazine brasileiro, que nós fomos a maior taxa, porque os nossos serviços e coberturas eram diferentes dos colegas. E então isso foi um case legal, dizer assim, poxa, eu consegui agregar valor a ele, mesmo tendo a taxa mais alta, ele se decidiu por nós em função do nosso produto ser diferente. E a gente tem corretores que são especialistas que estão ouvindo a gente. Se tu puder compartilhar, são exclusivas nessas coberturas, pelo que eu entendi aí durante algum tempo, mas se tu puder compartilhar algumas coberturas, alguns riscos que tu identificou e algumas coberturas que você acabou sugerindo para as seguradoras, se tu puder compartilhar algumas delas. Claro, eu vou falar uma que fez muito sucesso, é a indenização do frete, né? Então, além da gente indenizar a mercadoria sinistrada, a gente indeniza o frete que o transportador contratou, combinou, aliás, com o embarcador, porque o que acontece, Anderson? Quando eles têm um sinistro, eles acabam não pagando o frete porque eles entendem que a mercadoria não chegou, chegou avariada. Só que o transportador teve o custo, né? E se a gente for ver, a composição do preço do frete também tem o seguro, então o seguro é devido, mas por uma questão comercial, às vezes o transportador abre mão. Então a gente vai lá e indenizou o frete. Isso foi disruptivo, representa bastante do nosso faturamento, esse recolhimento de prêmio pelo frete. Outro que nós fizemos, que deu bastante trabalho para a gente conseguir, mas tivemos sucesso, foi a indenização em caso que seja comprovado o excesso de velocidade, né? Então, quando tem excesso de velocidade, as seguradoras entendem que foi agravado o risco ou que em algum momento o transportador deixou de cumprir a legislação. E como a gente percebeu que isso era recorrente, nós criamos uma cobertura, cobramos uma taxa adicional para isso, mas a gente dá essa possibilidade para o transportador. Porque a gente sabe que o empresário que contrata o seguro, ele não tem a autonomia e gestão do motorista que está dirigindo o caminhão dele. Então, ele pode orientar, pode treinar, mas o cara pode ser imperito, pode ser imprudente na condução do veículo, e isso pode causar um sinistro. Então, a gente criou uma camada adicional de cobertura para que, caso haja algum desvio de conduta do motorista, ele não tenha um prejuízo financeiro, né? Isso foi muito acertado também. E a última, mais recente que nós fizemos, é a cobertura para danos a terceiros. Então, além de nós indenizarmos a carga, caso essa carga cause dano a terceiro, pode ser isso a uma pessoa ou um bem material, a gente faz a indenização, inclusive com lucro cessante, ou seja, quem foi afetado financeiramente para aquela carga não ter chegado ao destino na hora combinada, a gente e tiver um prejuízo financeiro comprovado, a gente consegue fazer a indenização desse prejuízo também. Então, isso é uma coisa que o mercado não tem. Isso para a gente é um facilitador, porque eu consigo agregar mais valor para ele, e aí a gente demonstra toda a nossa expertise, porque eu estou dizendo, olha, eu não vendo um produto de prateleira, né? Eu tenho um produto a mais que o mercado não oferece, né? Isso ajuda muito mais a gente a enraizar essa característica de especialistas, de expert em seguro de transporte. E
é um desafio de muitas corretoras de seguros, Roberto, conseguir mão de obra, conseguir treinar essa equipe, constituir essa equipe, né, que vai crescendo, vai aumentando a demanda, você vai ter que ir crescendo. Como é que você lida com isso aí, ainda mais sendo especialista, né? Então, se uma corretora genérica ou que atua com diversos ramos já tem uma dificuldade, sendo especialista, imagino que seja maior ainda esse desafio. Como é que você lida com isso aí, de construir a construção da equipe aí, o aumento, né, dessa equipe? Esse é um desafio, de verdade. Mas aí eu penso para um outro lado também, como empresário, não falando como corretor, agora acho que é um desafio para todo mundo, né? Porque mão de obra especializada é difícil a gente ter. A gente tem muita gente desempregada, mas pouca gente qualificada. Então isso é um desafio. No começo era muito mais difícil a gente conseguir atrair esses talentos, né, por uma questão financeira e de porte da empresa. Hoje eu confesso para você que fica um pouco mais fácil, porque nós somos conhecidos, relativamente temos um tamanho interessante para esses colaboradores. E a questão salarial a gente consegue ser muito competitivo, né? Então, hoje está sendo um pouco mais fácil a gente suprir essa demanda. O mais difícil é a gente fazer a retenção disso, né? Então, eu penso muito assim, poxa, conseguir atrair um talento, ele tem capacidade técnica, conhecimento para fazer como que ele se mantém aqui. Então, a gente tem um clima na empresa muito diferenciado, a gente tem uns benefícios bem disruptivos, vamos dizer assim, a gente consegue atendê-los na sua grande maioria, em todos os pedidos que o fazem. E aí a gente consegue também, por uma estratégia de negócio, bonificá-lo eles financeiramente conforme os resultados da empresa vão acontecendo, né? A gente teve uma grata surpresa esse ano, a gente bateu a meta do ano em junho do ano passado, então a gente estava com 6 meses aí do ano, a gente já bateu a meta do ano todo. Lembrando que os 3 primeiros meses a gente ainda tinha um efeito da pandemia grande, né? Porque teve algumas variantes que tivemos que ficar isolados um tempo, mas o nosso resultado foi muito legal. E aí eu fiz um upgrade na meta para que a gente pudesse fechar o ano com um resultado melhor e fiz uma provocação para ele dizer, olha, se a gente bater a meta, a gente vai conhecer Paris e Londres, né? O Londres é o berço do seguro lá no Lloyd's. E aí o pessoal aceitou o desafio e agora arrumei um bom problema. A gente vai viajar agora no próximo ano para conhecer Paris e Londres, porque os meninos bateram as metas que a gente havia estipulado. Mas eu acho que a retenção e a conquista desses profissionais, eu acho que vem com um bom ambiente de trabalho, com uma remuneração adequada, e eles percebem que a gente está num bom momento de crescimento, de exposição, então isso também facilita a atração desses talentos. Que legal, Roberto. Eu lembrei aqui de uma vez que um corretor, há alguns anos atrás a gente conversando com ele é especialista em seguro de aviões e aeronaves, né? De aeronaves, de helicópteros, de aviões, bom, por aí. E aí ele, assim como você, ele é especialista nesse segmento e aí a premiação do final de ano dele lá, da mesma forma, bateu a meta, ele levou a equipe toda para um voo de helicóptero. Foi bem legal aí essa tua proposta aí. E eu lembrei desse corretor aí que ele utilizou um pouco do contexto ali, né? Da corretora e tudo mais e proporcionou isso para a equipe dele. E isso, eu imagino que isso aí engaje bastante o pessoal, né? Cada um tem seus sonhos individuais, mas quando a gente trabalha nessas metas onde a gente consegue engajar a equipe inteira e proporcionar algo assim que é um sonho de muita gente, acho que é bem bacana. Você acaba alcançando o resultado que você espera, proporcionando a realização de um sonho. Bom, espero que vocês consigam bater essa meta aí e você consiga levar a tua equipe aí para a realização aí desse sonho aí da galera. E Roberto, vamos voltar um pouquinho e falar um pouquinho de mercado. Eu queria entender um pouquinho como é que está segmentado teus clientes, né? Seja por mercado, seja também por produto do transporte. São mais embarcadores, mais transportadoras. Como é que está, se puder contar um pouquinho de como está a tua carteira e como é que você enxerga o mercado hoje de seguro de transporte? Tá, a minha carteira é dividido, transportadora é a grande maioria, a gente deve ter 90% da nossa carteira como transportadores, né? A gente tem algumas contas que são tidas como maiores, que são contas que têm prêmio acima de R$ 100.000 por mês, e eu tenho uma pulverização muito interessante de clientes menores, com ticket médio de prêmio reduzido, né? E eu faço, como empresário, olho muito essa pulverização e acho isso muito interessante, acho como parte do sucesso do nosso negócio, né? Para você ter uma ideia, o nosso maior cliente não representa 10% do nosso faturamento, né?
Os 4 maiores não representam 20%. Então, eu tenho uma sustentabilidade financeira muito grande, porque eu não tenho uma dependência financeira de nenhum cliente, né. Então, minha carteira hoje é transportadoras. A gente tem, acho que 60% dos clientes aqui em São Paulo, mas eu tenho operações no Brasil todo, como eu te falei, então tá bem dividido essa operação. Quando a gente fala de mercado, eu acho que o seguro de transporte tem muita oportunidade, Anderson. É um segmento com poucos especialistas. Quem tem uma carteira grande, robusta de transporte, praticamente atende a demanda e não atende novos negócios. Por isso que eu acho que a Insight cresce tanto, porque a gente tem alguns colegas que já estão há mais tempo no mercado do que nós, que praticamente administra a sua carteira, e a gente está numa constante expansão. Outro ponto também que é interessante, se você pegar os outros corretores especialistas em transporte, a sua grande maioria tem mais de 60 anos. Então, eles já estão no estágio da vida de pensando em fazer a sucessão ou de se aposentar. E eu ainda não sou nenhum menino, né? Mas eu tenho 43 anos, eu estou na fase de expansão. Então, acho que também tem essa diferença de ponto de vista pessoal, sabe? Tem uns que já estão querendo mais fazer a sucessão da empresa e eu estou ainda acelerando. Falando em crescimento, a gente cresceu o mercado de seguro de transporte, né? Teve um crescimento próximo a 20% no último período. É um crescimento, é um segmento que todo ano cresce, né? Você sabe a dependência que o Brasil tem por transporte de cargas, né? Em função do tamanho geográfico. Então, isso nos ajuda bastante na questão de crescimento orgânico, ou seja, então eu sempre estimo que no próximo ano, pelo menos de 15 a 20% eu cresço naturalmente, porque meus clientes se expandem e eu acabo crescendo. E quando a gente fala de crescimento de novos negócios, que é um número que a gente persegue bastante aqui dentro da empresa, a gente vem sempre crescendo acima de 35%, né? Isso é um desafio muito grande, porque você cresce o primeiro ano, você fala, legal, ó, só que o segundo já é em cima de um crescimento maior. A gente vem conseguindo atingir esses números. Não é fácil, mas como a gente tem um trabalho muito focado em cima do transportador, e talvez eu tenha uma qualidade, Anderson, que eu penso muito na frente, no sentido de preparar a equipe para que quando a gente tem uma demanda maior, a gente consiga suprir já com mão de obra, né? Eu não espero criar demanda para contratar gente, eu contrato gente para depois criar demanda. Eu estou te falando isso por quê? Porque isso eu percebo que toda vez que a gente expande a nossa carteira, eu não tenho perda de qualidade. Isso é uma coisa legal, é um desafio fazer, porque às vezes até os gestores que trabalham com a gente dizem assim, poxa, mas se a gente vai contratar agora, sendo que se a gente fizer isso, a gente vai deixar uma parte do time ociosa. Eu falei, cara, ficou ocioso até a gente atingir o nosso resultado, né? Então, eu acho que isso é uma estratégia legal. A gente tem uma política também, assim, falando de mercado, de estar muito próximo ao cliente, então eu consigo perceber muito rápido quando algum segmento está arrefecendo ou quando está aquecendo. Então, eu não dependo muito de notícias ou de ver meu faturamento para saber que não está dando certo, né? Eu já consigo prever que as coisas não estão indo bem ou estão indo muito bem no decorrer da operação. E hoje, como é que é a aquisição de novos clientes aí, Roberto? É anúncio, mídia paga, né, na internet, é indicação? De onde vêm esses novos clientes hoje? Anderson, até para uma estratégia da empresa, a gente pensa sempre em ter pelo menos 5 formas de prospecção, né? Então, a gente tem do Google, que a gente paga a palavra-chave, tem todo aquele trabalho de marketing digital. Eu acho que a Insight foi uma dos pioneiros nesse segmento, né? A gente investe nisso desde 6, 7 anos atrás, que a gente já tem uma presença massiva nas redes sociais. A gente tem um trabalho de indicação entre os clientes também, isso funciona muito bem. A gente tem um nível de atendimento muito bom, né? Os nossos réguas de atendimento a clientes são super altas, assim, né? Os nossos NPS vêm com uma nota muito boa e isso gera indicação para a gente também, o que é muito legal. Agora, eu confesso para você que eu acho que de 10 a 15% dos nossos negócios ainda vem da forma mais tradicional de venda, cara, do porta a porta. Sabe, a gente tem muitos comerciais que visitam, e o transporte tem essa característica que é muito legal, eles ficam em regiões ou em centros logísticos que tem muita transportadora. Então, a gente visita um cliente nosso e bate na porta lá para fazer a reunião. Parece difícil de acreditar isso na época que a gente vive hoje, mas ainda é muito comum, né? Então, a gente hoje tem 5 formas de prospecção, vem dando certo. A gente busca muito outras maneiras de se comunicar com o cliente e ter o cuidado também de não ser invasivo, né? Porque a linha é muito tênue entre você ser uma pessoa interessada e ser uma pessoa que tira o tempo da pessoa, que, sabe, a gente sempre teve, acho que todo mundo passou por alguma situação que tem algum vendedor que ultrapassa aquela linha. Então, a gente tem essa preocupação também de se demonstrar interessado, mas não tirar a pessoa do sério no sentido de insistência, né?
E uma coisa que a gente faz muito aqui, que eu acho importante, a gente mensura a quantidade de clientes que nós temos hoje e a variação deles dentro da nossa carteira, né? Principalmente na questão de quando a gente tem um sinistro negado, se o cliente permanece conosco ou não. Hoje nós temos um índice de sinistro negado muito baixo, 3%. Eu associo isso a uma boa venda da nossa parte do time comercial. E quando o cliente tem o sinistro negado, ele permanece com a gente, porque ele entende que foi alguma falha do processo dele e não um erro nosso. Então a gente pensa muito nisso assim, pô, como que o cliente está fazendo? Eu sempre falo para o time, dizendo, olha, a gente pode fechar uma empresa. Se a gente der uma informação errada, se a gente fala, der omitir alguma informação, a gente pode causar um estrago financeiro que pode vir com o fim dessa empresa. Então a gente toma muito cuidado para que a venda do nosso produto seja de fato a mais consistente possível para que eu venha no sinistro e o cliente receba a indenização. E Roberto, dá um recado aí para o corretor de seguros que está em dúvida em se especializar ou não em determinado ramo. O que você diria? Ó, legal. Ó, eu vou falar, vocês estão na frente de um cara que deu certo vendendo só um tipo de seguro. É bem difícil para a gente conseguir enraizar essa prática. Isso com os familiares, com as seguradoras, com outros corretores e até mesmo com o cliente, porque os clientes demandam outros tipos de seguro. Mas vale a pena, eu não faria diferente se eu tivesse oportunidade, eu me especializaria, porque você se torna autoridade, você conhece muito do produto, você tem muita afinidade com as seguradoras, você tem um nível de conversa e de acesso diferente que outros colegas têm, seja generalista. E eu vou falar uma coisa para você também, Anderson, eu acho mais fácil. Eu vejo outros colegas que vendem, sei lá, 20 produtos, você tem que conhecer 20 condições gerais, 20 características. Cara, eu vendo um produto só. Então, assim, não tem como eu não ser bom vendendo um único produto, né? Não é prepotência, arrogância, não é isso. Aqui eu só vendo um produto. E a experiência, o dia a dia, vai lhe dando cada vez mais conhecimento. Então, assim, sugiro, sim, para os colegas que se especializem, deixam isso muito claro, resistam às tentações de vender outros seguros, porque acontece o tempo todo, mas a longo prazo vocês vão perceber que é uma decisão acertada. Roberto, obrigado aqui pela tua participação, obrigado por compartilhar um pouquinho da tua história. Desejo sucesso aí na Insert, com a tua equipe, que cresça ainda mais, se torne ainda mais relevante aí no seguro de transporte. Legal. Eu que agradeço aí o convite, parabéns pelo trabalho aí que a Educa Seguro faz no mercado. E se precisar, eu estou sempre à disposição. E um abraço aos colegas que assistiram. E se eu tiverem alguma dúvida, me encontrem aí nas redes sociais, vai ser um prazer atendê-los. Valeu, Roberto. E você continue acompanhando a gente na Conferência Seguros na Prática. A gente já volta.